Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. É um privilégio estar com os irmãos novamente. Estamos vivendo tempos meio esquisitos, mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido e vai continuar protegendo, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no livro de Mateus 26, 40, que diz assim: E voltando para os seus discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: Não pudestes orar comigo nem uma hora? Podeis se assentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Nesses últimos dias, no meio de tantas e tantas vidas que estavam padecendo e ainda estão padecendo, Deus nos despertou para orar, para buscar ao Senhor por tantas tragédias que está nos quatro cantos da terra. Pessoas partindo, deixando seus familiares com o coração partido, porque para quem vai com Cristo, para quem parte com Cristo, ele descansou das suas obras. Mas para quem fica a dor, as saudades, e muitas famílias têm passado por isso, eu mesmo passei, certo? Mas passei orando, passei clamando, passei buscando ao Senhor, e graças a Deus, Deus nos guardou. Até a igreja aqui, creio que orou para o meu genro, e foi através de oração, foi através de clamor, certo? Que Deus devolveu a vida para o meu genro, certo? Porque nós estávamos orando, mas o homem sem a orientação de Deus, ele não é nada. Ele precisa da orientação e da direção. Como o irmão disse, a ovelha sem o pastor, ela até morre. Nós estávamos orando pelo meu genro, mas ainda estava faltando algo. Deus às vezes quer algo mais da nossa parte para podermos conquistar aquilo a qual nós almejamos. E certa feita, nós estávamos orando e Deus revelou para o meu filho que o meu genro estava passando, certo, era algo sobrenatural, que ele estava enfrentando potestade. Aí daquele momento em diante nós compreendemos e entendemos como que nós deveríamos lutar, porque nós estávamos só orando. E aí nós começamos a jejuar. Ele passou tanta luta no hospital, tanto por causa da Covid, como também pelo fato dele estar tendo uma luta espiritual. Ele enxergava o espírito da morte, vinha em formato de cabeça de animal, como aqueles fantasminhas do desenho, sabe? Certo? Vinha como fumaça e cabeça de animal até ele, cheirava ele assim, era uma coisa tão assombrada e começava a pairar dentro dos hospitais, perto dos leitos. E a igreja entrou em jejum, a igreja entrou em oração, e quando a igreja entrou em jejum e oração, ele começou a melhorar, certo? E algo que estava perdido, que o inimigo ia tragar, pois o meu filho ia entregar o jejum, e Deus falou: não entrega o jejum ainda não dá para entregar o jejum. E o meu filho e a igreja e as pessoas que estavam, nós fizemos uma corrente de oração e de jejum, um parava, outro começava e assim por diante, certo? Levamos aquele jejum adiante até que ele começou a melhorar assim de maneira sobrenatural. Certo dia, certo, diz ele que ele orou a Deus e falou: Senhor, eu não aguento mais. Certo, o Covid ele judia, estava acabando com todos os órgãos dele.
e ainda tinha a luta espiritual, falou: Senhor, eu não aguento. E depois que ele orou, fez aquela oração, ele disse que ele sentiu um calor dos pés à cabeça. E ali ele foi curado, pelo poder da oração e do jejum. A oração e a orientação de Deus é tudo na nossa vida, irmãos. E nesta noite eu vou pregar, certo? Porque as pessoas falam assim: puxa vida, falar sobre oração já está batido, certo? Mas a palavra de Deus, ela se renova. Quer ver como ela se renova? Nesta noite eu vou pregar sobre a oração que eu não fiz. Quantas orações que nós deixamos de fazer? Os discípulos aqui mesmo, certo? Eles deixaram de orar quando estavam ali com Jesus. Qual foi o motivo a qual eles deixaram de orar? Qual foi o motivo que levou eles a não participarem daquela oração, daquele momento difícil, certo? Que Jesus estava passando, onde a Bíblia fala que Jesus suou gotas de sangue, e aquelas gotas corriam pelo chão, certo? E naquela hora tão difícil de Jesus, os discípulos não oraram. Isso acontece na nossa vida, irmãos. Nós somos chamados para se colocar na brecha. E porque muitas vezes nós nos encolhemos, porque muitas vezes nós nos acomodamos, porque muitas vezes nós, às vezes, ficamos até com preguiça, nos entregamos ao cansaço. Aqui os discípulos se entregaram ao cansaço. Isso acontece conosco, às vezes chegamos do trabalho, estamos cansados, às vezes o corpo, certo, após um dia cheio de trabalho, se entrega. E a pessoa não tem coragem de se dispor para vir para a igreja, para vir para a oração, para vir para o ensino, certo? Para vir se colocar na brecha por vidas. O objetivo de nós estarmos aqui reunidos, o objetivo de sermos igreja, certo? É para cumprir o que a palavra de Deus nos diz, para nós nos colocarmos na brecha, para que o mal não venha destruir. Muitos males acontecem porque nós não nos posicionamos. A oração que deveríamos fazer, não fazemos. Por muitos e muitos motivos. No caso dos discípulos foi o cansaço. Nos dias bons, diz um certo escritor que diz assim: os dias bons e as vitórias são as mais perigosas do que as derrotas. Os dias bons e as vitórias são mais perigosos do que as próprias derrotas, porque quando você se vê numa luta, quando você se vê numa batalha, quando você se vê que as coisas estão perdidas, aí você clama a Deus, você busca a Deus, e aquilo que está perdido se torna em vitória. Mas por que aqui o escritor fala que é perigoso? Porque quando o bolso está cheio, quando você tem o seu trabalho, quando na sua família está tudo em paz, quando você não está passando por luta e nem por tribulação nenhuma, muitas vezes nós nos acomodamos e deixamos de vir para a igreja. Está tudo bem. Por que eu vou hoje na igreja? Não, eu vou só no domingo. Está tudo bem, por que eu vou participar da oração? Por que eu vou participar do ensino? Está tudo bem na minha casa, certo? Essa semana eu vou folgar. Essa semana eu vou aproveitar o feriado e certo? Vou esquecer o meu cargo, vou esquecer a minha função, vou esquecer o que foi entregado nas minhas mãos, porque está tudo bem. Mas nós temos um compromisso tão grande com almas. Nós temos um compromisso tão grande com vidas, que não dá para cochilar. Enquanto cochilamos, vidas morrem.
Enquanto cochilamos, vidas são perdidas. Enquanto cochilamos, Satanás, ele traga pessoas. Certo? Nós não podemos sair da posição a qual Deus nos quer. É aquela posição de se colocar na brecha, de tapar o buraco. Está faltando oração, então eu chego aqui, falo assim: Senhor, eis-me aqui, eu quero orar por esta nação, eu quero orar por este povo, eu quero orar pelas vidas que estão escravizadas. Está faltando, irmão. Está faltando oração pelos nossos familiares, desistimos dele muito fácil. Muito fácil nós dizemos: esse não tem jeito. Para esta vida, não adianta falar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa que adianta: é orar, irmãos. É se colocar na brecha. É buscar a Deus. Diz ainda esse escritor que não são os dias maus que me impedem de orar, e sim os dias bons. Os dias maus nos forçam a orar. Os dias maus fazem com que a pessoa, certo, se lance aos pés do Senhor. Os dias maus fazem com que a pessoa chegue na igreja e molhe o banco. Está faltando, faz tanto tempo, irmão, que a gente não vê, certo, pessoas molharem, certo, o banco com as suas lágrimas. Faz tanto tempo que as pessoas não molham o chão com as suas lágrimas, mas nos dias maus ela ora, nos dias maus ela chora, nos dias maus ela se lembra de Deus. Faz com que? Faz lembrar a oração de Jonas. Esperou e parar no ventre do grande peixe, esperou, certo, que a vida dele ele comparasse como que se ele estivesse no abismo. Precisa chegar a isso para que nós venhamos nos lembrar de Deus. Aí a Bíblia fala que ele caiu em si, que ele se lembrou do Deus vivo, do Deus todo-poderoso, e ele orou a Deus lá no ventre do grande peixe, e Deus respondeu a sua oração. Porque Deus, ele responde a nossa oração. Não são os dias maus que nos afastam de Deus, não, são os dias bons. São quando nós estamos na fartura. Achamos. Fala assim: puxa vida, ó. Lá na igreja já tem tanto obreiro. Essa semana eu posso dar uma fugidinha, posso deixar a pastora lá, posso deixar o pastor lá, já tem tanto levita. É os dias bons, irmãos, que nos afasta de Deus. É o bom emprego. Não que você não precise ter um bom emprego. Você só não esqueça de agradecer por ele. Você só não esqueça de orar e falar assim: obrigado, Senhor, tu me deste esse emprego, agora eu vou orar para que o Senhor mantenha eu nele, para que o dia mau não venha chegar, para que o dia mau não venha chegar na nossa vida. Ainda diz o escritor: os melhores momentos de Deus na nossa vida costumam se manifestar nos nossos piores momentos. Os melhores momentos de Deus na nossa vida, ele costuma se manifestar nos nossos piores momentos. Porque nos nossos piores momentos nós clamamos a Deus. E Deus, com sua bondade, e Deus, como é maravilhoso, é bondoso, como seus ouvidos estão atentos, ele te ouve nos seus piores momentos. Ele te ouve nas horas das suas lutas. Ele te ouve na hora que você clama, na hora que você rasga o seu coração e fala assim: Senhor, eu estou passando por isso, eu estou passando por isso, e hoje eu estou aqui na tua casa para apresentar a minha situação a ti. E ele te ouve, irmãos, nos seus piores momentos, porque na nossa vida é cheio de piores momentos, a nossa vida é cheio de luta, ou seja, a nossa vida é feita de vitória em vitória, e para que a vitória venha chegar na minha vida e na sua vida, primeiro tem que vir a luta. Primeiro nós precisamos passar pela luta, passar pela prova.
passar pela aflição, para nós valorizarmos o poder da oração, irmãos, que faz parte da nossa vida, faz parte, a pastora falou em ministério, faz parte do nosso ministério. Se nós não orarmos, não tem como nós nos santificarmos, é a oração que nos faz aproximar-se de Deus, é a oração que faz com que você seja elevado a Deus, é a oração, não tem outro meio, certo? É através de você se humilhar, de você apresentar suas necessidades sobre Ele, que Ele chega até você, ou te eleva, como o irmão disse, até Ele. É através da oração, é através do clamor, é através de você conversar com Deus. A oração ou a conversa que Eva não teve com o Senhor, porque nós temos que conversar, a oração é conversar. Se ela tivesse conversado com Deus, porque às vezes nós queremos conversar com Deus, certo? E apresentar só a nossa santidade. Apresentar, certo? Só o que nós fazemos de bom ou a nossa dificuldade. Mas apresentar, conversar com Deus a respeito do nosso pecado, a respeito da nossa tentação, a respeito, certo? Do que o inimigo coloca sobre nossas vidas, porque o inimigo, ele é tentador. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para fazer, tirar a ovelha do rebanho, de maneira a qual ela é atraída, como o irmão bem pregou, por alguma coisa que ela vê no caminho. E as coisas que nós vemos no caminho, que nos chama a atenção, que às vezes quer nos tirar do rebanho, nós temos que conversar com Deus. Se Eva tivesse conversado com Deus a esse respeito, a história seria outra. A oração ou a conversa que Eva não teve, fez com que ela fosse expulsa, fez com que o pecado chegasse até nós, fez com que nós viéssemos a conhecer o pecado. Nunca se esqueça de orar, irmãos, nunca se esqueça de se colocar na posição a qual você foi chamado. A Bíblia nos fala que nós fomos chamados para sermos sacerdote ou sacerdócio de Deus. O sacerdote, as pessoas vinham a ele, traziam seus sacrifícios, suas petições e as suas ofertas, e ele apresentava a Deus, e Deus recebia o holocausto, e Deus recebia o sacrifício. Como no Novo Testamento, a Bíblia diz que todos nós temos acesso, e nós fomos feitos sacerdócio de Deus, as pessoas vêm a nós, falam das suas necessidades, falam das suas lutas e dos seus problemas, e nós, como servos de Deus, e a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, nós apresentamos a situação daquela pessoa a Deus, e Deus ouve oração, irmãos. Deus, Ele ouve oração, Ele te colocou num papel privilegiado, de orar por vidas, de orar por almas, de orar por problemas, para resolver problemas insolúveis, para resgatar vidas através da oração, através do joelho, através do clamor, através do desabafo, através da conversa. Mas o importante, irmãos, é orar. O importante é se colocar na brecha. O importante é nós cada vez mais cumprir o papel que nos foi colocado. A Bíblia diz para nós orarmos por todos os homens, orar por todas as autoridades constituídas, orar por todas as nações. Esse é o nosso papel, irmão. Quer ser crente e não quer orar? Ser crente e não ter compromisso com a oração?
não ter compromisso com a consagração, não sofrer, pois Paulo disse assim: sofre, pois comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Deixar às vezes os líderes da igreja orar sozinho, chorar sozinho. A igreja é um corpo, juntos somos fortes, juntos, irmãos, quebramos barreiras, juntos vencemos potestades, juntos o inferno é abalado através da sua oração, através do seu clamor, através de você se colocar na brecha e falar assim: daqui eu não saio, fazer igual a Jacó, daqui eu não saio, daqui eu não solto, enquanto o Senhor não me der a bênção. Não desista, irmão, não desista da posição a qual Deus te colocou, de interceder por vidas, de interceder por alma. Amém, irmãos? Se fosse falar de oração, nós ia realmente ser uma vigília. Mas graças a Deus, o pouco que recebemos da parte de Deus, e vamos levar para o nosso lar. Vamos nos pôr de pé, irmãos? E vamos agora orar por este Brasil. Orar pelas vidas que estão entubadas. Orar por aquilo que está te afligindo, que está fazendo você perder noites de sono, porque todos nós temos problemas, irmãos. Todos nós temos algo a pedir a Deus que faz com que nós venhamos perder as nossas noites de sono, que vem até às vezes machucar o nosso coração. Então vamos orar por isso, irmão. Vamos orar uns pelos outros, amém? Jesus, pelo poder da Tua palavra, e pelo poder da oração, a qual nesta noite a Tua igreja está reunida para orar por almas, para orar por vidas, para orar, Senhor, por este Brasil, aonde, Senhor, este vírus tem matado tantas e tantas vidas. Jesus, eu lhe peço que o Teu Espírito de vida entre nesses hospitais, entre, Senhor Jesus, nestas UTIs, onde tem vidas entubadas, e repreenda, meu Deus, repreenda o espírito da morte, e que o Teu Espírito de vida venha pairar sobre os hospitais, venha pairar sobre aqueles lugares, venha pairar, Senhor, sobre aquelas vidas que estão, Senhor, desenganadas pelo homem, mas não estão desenganadas por Ti. Sejam elas abençoadas pelo Teu Espírito Santo, e sara, meu Senhor, sara estas vidas pelo poder da Tua palavra. A Tua palavra nos diz que tudo que pedirmos ao Pai em Teu nome, crendo nós receberemos. Então nós cremos, meu Senhor, nós cremos, meu Jesus, que estas vidas vão ser restauradas pelo poder da Tua palavra. Abençoa este Brasil, abençoa todas as autoridades em eminência, abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor Jesus, o que cada um nesta noite está lançando aos Seus pés, meu Senhor. São inúmeros os problemas, são inúmeras as situações, mas o Senhor tem poder de resolver todas elas. Por isso lhe pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, que a Tua igreja seja abençoada em nome de Jesus Cristo.